Boa noite, amigos, alunos, colegas. Fala, Davi. Fala, Neto. Como é que estamos, pessoal? Como é que estamos de isolamento? Tudo tranquilo? Vamos aguardar um tempinho aí pro pessoal conseguir entrar direitinho. Marcela, Abel, Letícia, Clebão. Tudo beleza, galera? Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Esperar só mais 30 segundinhos aqui, eu já começo a conversar com vocês. Jana, Gabi Espósito, minha sócia. Débora, minha sócia de vida. Vamos lá. Fala, Diego. Pessoal da Rui Barbosa, um abraço grande, os colegas professores. Diego Freire. Georgia. Fala, Eider. Um abraço forte nos amigos todos. Amigos, deixa o pessoal ir entrando, eu vou explicando aqui mais ou menos como é que vai se dar essa live. É a minha primeira live aqui no Instagram, eu nunca tinha feito nesse sistema de live. O pessoal tá brincando aqui finalmente. Anael, um abraço. Wendel, Matheus. É minha primeira live aqui no Instagram. Muito motivado por essa questão de isolamento. Vi aqui que meu convidado, o professor Marcos Serra, já está presente na live. Eu já vou te chamar, Marcos. Só explicar aqui um segundinho. A iniciativa é no sentido de convidar alguns colegas do meio jurídico para conversar sobre temas de direito, mas conversar de um modo muito espontâneo, de um modo muito tranquilo. Antes de colocar Marcos aqui na live, eu queria saber, a imagem tá boa, o áudio tá tranquilo? Júlia também, Mid, Mila, minha irmã. Galera, a imagem tá boa, o áudio tá bom? Se tiver, eu já vou dar sequência. Bom, então a ideia é convidar o pessoal para conversar sobre temas, obviamente muito ligados ao processo civil, que é a minha área do conhecimento, mas de uma forma muito descontraída, muito leve, num jogo aqui de perguntas e respostas. Eu também vou fazendo comentários, mas a ideia principal é trazer alguém que seja especialista nesses temas. No dia de hoje eu vou trazer o professor Marcos Serra Júnior, meu amigo, meu irmão querido, colega de docência, colega de advocacia. Já vou aceitar aqui a participação dele para a gente tratar competência nos juizados especiais. Rafa, um abraço. Ei, Marcão. Boa noite a todos. A Tudo galera bem, presente companheiro? aí, né? Tem uma galera aqui. Vamos tratar hoje de um tema bastante caro, mas que muita gente deixa passar despercebido. Queria agradecer o convite do professor João para poder participar dessa live. Na verdade, já era um projeto aí que a gente estava conversando ao longo dessa quarentena, e foi amadurecendo, e chegou o dia de hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre a competência nos juizados especiais. Eu sei que tem muita gente aí que não é da área jurídica, que está curioso, quer saber, então a gente vai tentar ser um pouco didático, bem básico inicialmente, para que vocês peguem o cerne da questão, para a gente poder trocar bastante ideia aqui e que seja uma live participativa, né? Que vocês façam perguntas e a gente vai, ao longo da live, e tanto eu como o João, tentar respondê-las. Beleza? Marcão, deixa eu... Se essa primeira live com o João, meu colega de docência, amigo, a gente basicamente iniciou na academia quase no mesmo tempo e vem participando de projetos desde então. Deixa só eu
eu fazer uma introdução aqui, já que hoje eu estou um pouco na posição de anfitrião, de quem convida, mas a gente sabe que entre nós não existe isso, que aqui a gente vai bater um papo. Bruno Marbato, meu irmão, um abraço forte. Aos amigos que eu não falei, que eu não citei o nome, é porque passa muito rápido aqui, um abraço grande, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Mas, enfim, como eu estou meio que na posição de quem convida, eu queria apenas passar aqui uma introdução sobre quem é esse cara que eu convidei aqui para vocês para conversar sobre competência nos juizados especiais. Esse cidadão que vos fala aí, de nome Marcos Serra Júnior, formado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito, é pós-graduado em Processo Civil pela Faculdade Baiana de Direito também, é mestre em Direito Público, com enfoque em Processo Civil pela Universidade Federal da Bahia, é professor da Unirui Weiden, ou Unirui, que é a antiga Rui Barbosa, nossa querida instituição. Marcos é membro também, quase membro, falta só a posse, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Marcos é sócio do Serra Advocacia, advogado militante, atuante, membro da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia. É um cara muito preparado, atua demais nessa área de juizado, tem uma advocacia fortíssima. Eu sou suspeito para falar, porque é um amigo e irmão, mas eu já lhe passo a palavra aqui para que você, quem sabe, complemente alguma coisa em termos de currículo e já possa aí fazer a sua explanação inicial. Eu estou ouvindo um pouquinho de retorno, não sei se o pessoal também está ouvindo aí um pouquinho, eu estou ouvindo um pouco do que eu estou falando. Acho que agora melhorou. Vitão, nosso Melhorou irmão aí, agora? mandou um abraço também. Marcão, a fala é sua. Manda bala. Bom, para a gente começar a falar sobre competência nos juizados especiais, primeiro a gente tem que partir de algumas premissas básicas, que às vezes, na prática, são completamente esquecidas, né? A primeira premissa básica é que o microsistema dos juizados especiais, como o próprio nome já denuncia, ele é regido por leis especiais. A Lei 9.099 de 95 foi um marco em sua época ao estabelecer a nomenclatura que a gente tem hoje de juizados especiais e aprimorar os antigos juizados de pequenas causas que a gente tinha lá pela década de 70. A Lei 9.099 forma, hoje em dia, com outras duas leis, a Lei de Juizados Especiais Federais e a Lei de Juizados da Fazenda Pública, o que a gente chama desse microsistema dos juizados especiais. Então, as leis em si, elas são interpretadas de forma sistemática para que a gente possa compreender a essência desse microsistema e a própria Lei 9.099, como foi a que inaugurou, né, esse novo marco, ela tem muita base para as outras leis que vieram posteriormente. Então, a premissa básica é essa. Muita gente também esquece que os juizados especiais, que às vezes são até desprezados por alguns, né, eles têm premissa constitucional, né? O artigo 98, inciso 1 da Constituição, prevê a importância dos juizados especiais, e até por isso que a gente teve uma edição relativamente rápida da Lei 9.099 comparada a outras leis que demandaram muito mais tempo. Uma outra premissa que é a mais esquecida na prática é a necessidade de se observar a aplicação do Código de Processo Civil de forma supletiva a esse microsistema. Esse é um erro grave que a gente vê na prática e que a gente precisa cultuar. A gente precisa cultuar a correção dele. Talvez o legislador tenha pecado um pouco nisso, ao não deixar de forma expressa essa necessidade de interpretação supletiva. Se a gente for observar a letra seca da Lei 9.099,
a gente percebe que, na verdade, ela não chega a dizer que a interpretação dela deve ser de acordo com o Código de Processo. Existem apenas algumas passagens, como o artigo 52 e o 53, que falam lá da execução, que ela fala que a execução será de acordo com o Código de Processo. Foi um tratamento que o legislador deu diferente para o âmbito penal, por exemplo. No âmbito penal, a gente tem dispositivo próprio no âmbito penal dizendo que o Código de Processo Penal, em termos gerais, deve ser aplicado supletivamente. Então, eu acho que talvez por esse erro, né, por essa omissão legislativa, a gente enfrente tantos problemas de ordem prática que a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre eles. Quem sabe até chegar a algumas respostas, né? Tomara. Bom, essa aplicação supletiva, ela parte dessas duas premissas, né, da parte de execução, mas pelo próprio Código de Processo, lá no 1046, lá no finalzinho do código, a gente tem a necessidade de aplicação do Código de Processo de forma supletiva. A gente sabe que o Código de Processo, naqueles dispositivos finais, que tem muita gente que deixa para lá, ele traz essa regra no sentido de que o Código de Processo ele serve como base para todos os outros procedimentos que não tenham legislação específica. E para os juizados, isso não é diferente. Apesar de terem alguns doutrinadores, por exemplo, que são ferrenhos em dizer que o Código de Processo não deveria intervir no microsistema. Mas, graças a Deus, a maioria não entende nesse sentido. Então, basicamente, a gente tem essas duas premissas para poder trabalhar e começar a tratar agora, efetivamente, da competência no âmbito dos juizados. Como é que funciona a competência no âmbito dos juizados? Se a gente perguntar até um leigo... Sem querer interromper, mas já interrompendo, parênteses importantíssimo. Só em complemento ao que você já falou, nos juizados, o sistema de juizados é a porta de entrada da advocacia jovem. Continua sendo a porta de entrada da advocacia jovem, foi a nossa porta de entrada. Então, é muito importante o que a gente está falando aqui agora. Manda bala aí, Marcão. Com certeza. Continua sendo a porta de entrada para a advocacia jovem e o acesso à justiça em si. Eu ia puxar esse gancho agora, quando a gente vai falar da competência em termos gerais. Para a gente falar em termos não jurídicos, o que é que pode ser processado, né, em sede de juizados especiais? Se a gente perguntar até um leigo, o leigo vai dizer causas até 40 salários mínimos. Mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Se a gente for observar a competência dos juizados especiais, ela pode ser dividida em alguns critérios. A gente tem o que a gente chama de critério objetivo, que são aquelas espécies previstas no artigo 3º da Lei 9.099. A gente tem também o critério territorial, né, que são aquelas previsões lá do artigo 4º da Lei 9.099, de 95, e também o critério funcional. O critério funcional, a gente tem, na própria parte de execução dos próprios julgados, a gente teria uma competência funcional. Mas vamos desmistificar um pouco, antes da gente chegar nas perguntas propriamente ditas, né? Essa questão dos 40 salários mínimos. O artigo 3º, no seu caput, ele fala que o juizado especial cível, tem competência para conciliação nas causas de menor complexidade. Então, percebam que no enunciado, no caput da norma, a gente tem esse critério que é comum, menor complexidade. Vai ter gente na doutrina que vai dizer que não é, mas eu perfilho o entendimento de que a menor complexidade é base para todos os critérios de competência que estão fixados na Lei 9.099, por conta da limitação que foi criada em relação à possibilidade de dilação probatória, de utilização de provas mais elaboradas, de provas mais complexas. Então, a gente parte dessa premissa do artigo 3º de que as causas no âmbito dos juizados, elas têm que ser de menor complexidade.
O inciso 1, ele fala dos famosos 40 salários mínimos. Esse é um dos critérios, então, apesar de ser o mais famoso, mas é um dos critérios de fixação da competência no âmbito dos juizados especiais. Meramente quantitativo. Meramente quantitativo, né? Meramente quantitativo. Mas ele tem que estar aliado à ideia de menor complexidade. Sobre esse ponto, a gente também entra em uma outra questão da competência, que até 20 salários mínimos, o jurisdicionado ele pode exercer o jus postulante, ele pode ajuizar a ação sem advogado. Até 20 salários mínimos, ou seja, a metade do critério quantitativo, ele pode ajuizar a ação de forma própria. O inciso 2, ele trata sobre as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Eu brinco com os alunos lá na rua, quando eu falo sobre juizado, eu digo a eles, olha, se vocês observarem o inciso 2 do artigo 3º, vocês podem cair numa armadilha. Porque se vocês forem para o Código de Processo atual, o 275, inciso 2, ele não tem nada a ver com competência. Então, esse tema a gente vai tratar daqui a pouquinho de uma forma mais minuciosa, mas esse seria o segundo critério. O artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, já dou uma dica, do de 73, que tratava do rito sumário. Além disso, seria de competência do juizado especial a ação de despejo para uso próprio. Então, se o sujeito vai propor uma ação de despejo para uso próprio, ele pode utilizar do âmbito dos juizados especiais. E o inciso 4 fala das ações possessórias sobre bens imóveis de valor não superior ao estabelecido em critério quantitativo. Então, percebam que na ação de despejo a gente não tem uma acumulação de valor e objeto, enquanto que no inciso 4 a gente tem essa questão da acumulação do valor e do objeto da ação. E para fechar essa questão de critério objetivo, não menos importante, a gente tem um parágrafo 2º. A gente tem um parágrafo 2º do artigo 3º que estabelece, exclui expressamente do âmbito dos juizados causas de natureza familiar, de natureza de Estado, de âmbito fiscal, de direito falimentar, diversas causas que poderiam, se submetidas ao critério quantitativo, soar que poderiam ser julgadas no âmbito do juizado. Então, o legislador fez por bem estabelecer essa exclusão no parágrafo 2º. Sobre esse parágrafo 3º e os incisos, vocês vão encontrar na doutrina e jurisprudência algumas críticas em relação a isso. Por exemplo, às vezes uma ação possessória, por exemplo, pode ter não pode ser uma ação considerada uma pequena causa, como antigamente a gente tinha uma ação de despejo para uso próprio. Tem outros que criticam, por exemplo, que o despejo por denúncia vazia poderia ser mais fácil do que para uso próprio, porque para uso próprio você teria que ter uma prova maior. Então, via de regra, me parece que né? Isso. Aí, então, a gente enfrenta críticas em relação a isso, mas o objeto da nossa live não é esse. O objeto da nossa live é justamente desmistificar essa ideia de que a competência ela se limita à questão do critério quantitativo. Certo? Então, fixados esses critérios objetivos, a gente passa para o critério que a gente chama do critério territorial. O critério territorial é o artigo 4º, que fala que é competente nas causas previstas nesta lei, primeiro, o do domicílio do réu, ou ao critério do autor, o local onde aquele exerce atividade. O inciso 2 fala do local onde a obrigação deve ser satisfeita. E o inciso 3 fala sobre o domicílio do autor ou o local do fato ou ato nas ações indenizatórias. Mas o mais importante, é importante que vocês lembrem disso, porque no decorrer da live a gente vai poder tratar, e eu acho que até uma colega está perguntando sobre isso agora. O parágrafo único ele estabelece que, em qualquer hipótese, a ação poderá ser proposta na regra do inciso 1. Então, o próprio artigo 4º, ele estabelece um critério
objetivo em relação à questão territorial, certo? Bom, para a gente fechar os critérios de competência e começar a tratar de algumas questões mais específicas, só aquecendo os motores aí em relação à competência, tem a questão da competência funcional, que é o artigo 3º, parágrafo 1º, fala da competência dos juizados de executarem os seus próprios julgados. A doutrina e a jurisprudência fala isso como se competência funcional fosse, e alguns destacam em relação à competência das turmas recursais prevista lá no artigo 41. Então, basicamente, é esse panorama que a gente tem hoje em dia. Então, pensar em juizados especiais não é pensar somente em 40 salários mínimos. A gente tem que pensar que, além dos 40 salários mínimos, a gente tem um outro mundo de critérios objetivos específicos que muitos deles não se sujeitam, por exemplo, aos critérios quantitativos. A gente percebeu aqui que, por exemplo, na ação de despejo por uso próprio, a gente não tem limite quantitativo. Nas ações do 275, inciso 2 do Código de Processo Civil de 73, a gente não tem limitação quantitativa. Então, esse panorama inicial foi para a gente desmistificar essa ideia de que os 40 salários mínimos seria um critério único e imutável. Vamos lá. É possível... Eu vou começar aqui a trocar uma ideia com você, que o que eu estou lendo aqui nos comentários e que eu acho que o pessoal tem dúvida. É possível afirmar, então, que não seria um parâmetro para toda e qualquer ação a ser ajuizada no juizado, ou seja, o patamar de 40 salários mínimos como proveito econômico não é uma barreira objetiva para qualquer tipo de demanda. É isso que você está falando? Isso, não é uma barreira objetiva. A gente tem, por exemplo, a gente vai tratar ao longo da live sobre a questão da alçada de 40 salários mínimos. Mas, em relação a essa questão dos 40 salários mínimos em si, a colega perguntou aqui se é possível executar honorários superiores a 40 salários mínimos, por exemplo. Se a gente observar o 275, inciso 2, uma das hipóteses é a execução de honorários de profissionais liberais, como um todo. E o advogado se enquadra nisso. Então, a gente tem uma flexibilização em relação ao critério quantitativo, porque ele se encaixa numa competência que não está lá no inciso 1, mas no inciso 2. Desde que não tenha grande complexidade. Uma outra coisa, João, antes da gente passar, que é não menos importante, né? Não menos importante, é o artigo 57 da 9.099. O artigo 57 da 9.099 tem muita gente que esquece. E a gente precisa verificar ele porque ele é uma expressão da ideia de juizados como acesso à justiça. O 57 ele estabelece a competência do juizado para homologar acordos extrajudiciais, independente do valor. Independente do valor, independente da circunstância. Então, o 57 ele também precisa ser levado em consideração quando a gente vai observar o cabimento de uma determinada demanda no âmbito dos juizados. Até porque não faz sentido a interpretação do sistema processual hoje, que tem lá na parte geral do CPC um claro estímulo à composição, aos meios alternativos de resolução de conflitos. Não faz sentido nenhum a gente afastar o microsistema de juizados Sim. dessa lógica, porque é justamente uma base que compõe esse microsistema. Seria algo absolutamente contraintuitivo, algo absolutamente contraditório e ilógico. Mas, Marcos, esclarece para mim, velho, essa relação que se dá entre pequeno valor e menor complexidade. Muita gente confunde e acha que necessariamente uma causa de pequeno valor ela não apresenta a complexidade. Minha causa não é bem assim, reais. Mas a gente sabe que nem sempre essa é a realidade. Então, qual é essa relação? Pequeno valor significa menor complexidade? Qual é o requisito que eu preciso apreciar, preciso avaliar, no caso que o juízo precisa avaliar, para constatar se há ou não complexidade, no sentido de determinar se a demanda poderá ou não continuar no juizado? Essa é uma questão que muitos se perguntam na prática. É o seguinte, o legislador ele não estabeleceu critérios de complexidade.
Se a gente for lá no artigo 3º, ele só menciona a complexidade. Então, isso é observado de forma casuística, né? De caso a caso, a gente observa se aquele determinado processo vai demandar uma dilação probatória complexa ou não. A gente tem até o enunciado, por exemplo, o primeiro enunciado sobre isso, do FONAGE, foi até um enunciado geral, o enunciado 54. O enunciado 54 ele estabelece: a menor complexidade não é ligada ao direito material em si. Ela é ligada ao objeto de prova. Ela é ligada ao objeto de prova. Então, quando a gente pensa em complexidade, ela não deve observar se a gente tem um valor maior ou um valor menor envolvido. Um grande exemplo, por exemplo, de uma demanda que tramitou por muito tempo no âmbito do juizado, e aí chegou até a ter um enunciado do Colégio de Magistrados aqui na Bahia, por exemplo, as demandas que visavam revisar juros de cartão de crédito. Eu atuo na área de consumo, por exemplo, e nunca entendi, acho que até uma pessoa da área contábil fica difícil de entender como é que são aplicados aqueles cálculos de cartões de crédito. Então, a produção da prova, ela demandaria uma expertise técnica. Então, por isso, o Tribunal aqui de Justiça da Bahia, num dos encontros desse de Colégio dos Magistrados, estabeleceu que as demandas revisionais que versam sobre juros de cartão de crédito, elas não são admitidas no âmbito dos juizados especiais porque demandam prova. Eu sei que houve aí uma tecnia, né, de você estabelecer uma complexidade a priori, né, do direito material. Por quê? Porque, casuisticamente, a gente pode chegar numa demanda, por exemplo, que o autor chega e apresenta o cálculo através de um assistente que ele contratou extrajudicialmente. E o próprio réu pode contestar o cálculo com o cálculo dele. Ou, a depender, acolher até o cálculo. E cá entre nós, às vezes é muito mais tranquilo realizar uma perícia que seja contábil do que realizar uma audiência de instrução. Eu e você já passamos por audiência de instrução em sede de juizado para colheita ou coleta de depoimento pessoal com 2, 3 horas. Por vezes a prova técnica seria produzida em minutos. Você tem acesso ao perito, você liga para ele, você agenda. Como dizer o que é o mais ou menos complexo? Entendi. Agora, isso é verdade. No dia a dia, às vezes a gente encontra alguns problemas no juizado que demandam instrução oitiva de testemunhas, mas isso não seria complexo. Pode ser até desgastante para o advogado, mas isso não seria complexo. O enunciado 54 ele foi como se fosse um impulso para outros enunciados do FONAGE. O enunciado 69, por exemplo, fala que as causas que envolvem danos morais em si não são complexas. Parece um pouco óbvio para a gente, né, que milita na prática e vê várias, mas teve uma época em que alguns juízes acreditavam nisso, que às vezes demandariam uma prova, etc., e começaram a criticar em abstrato esse tipo de demanda. E, por exemplo, o enunciado 70. O enunciado 70 que fala sobre a legalidade de juros. Ele já chega a pender para o lado mais do acesso à justiça. Ele fala, se demandar prova complexa. Se demandar prova complexa. Então, para efeitos de complexidade, o que deve se observar, na verdade, não é o direito material em si, mas a necessidade de produção de prova complexa. A própria Lei 9.099 tem um sistema de produção de prova, se você pegar lá dos artigos 33 ao 36, que admite até que o juiz em instrução traga um expert para poder fazer um determinado esclarecimento, mas não vai ser necessário fazer uma prova pericial tradicional, com assistente técnico, etc. Não é o objetivo da lei, porque a gente tem uma premissa pautada mais na celeridade, na informalidade e em outras premissas. Beleza. Outra coisa que me deixa um pouco curioso é que a gente falou aqui, e é verdade, esse critério valorativo dos 40 salários mínimos, ele é observado de forma equivocada. Mas se você pudesse esclarecer para o pessoal qual é o marco temporal
para a gente saber se a ação ela pode ser ajuizada ou para a gente saber se a execução ela pode ter segmento. Porque o que me preocupa, na verdade, é algo que é muito esquecido pela massa atuante de profissionais, que são, por exemplo, os pedidos implícitos. Os pedidos implícitos, eles compõem o proveito econômico da demanda. Então, você tem aí uma série de pedidos implícitos, juros, honorários, etc. Tal, e simplesmente fica parecendo que existem duas barreiras, o obstáculo natural dos 40 salários e como acrescentar esses benefícios, que no caso da advocacia, honorários sucumbenciais, benefícios tão importantes, tão relevantes, juros, encargos, como se desenvolver essa lógica na prática? Nesse caso, isso aí realmente é um tema que muita gente termina deixando de lado. Por quê? A gente tem o artigo 3º, em seu parágrafo 3º, ele estabelece o seguinte: a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará na renúncia ao excedente. Então, muita gente acha que qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de condenação implícita ou condenação acessória está sujeita à alçada de 40 salários mínimos. E a verdade não é essa. Hoje em dia, a gente já tem um entendimento jurisprudencial evoluído. Aqui na Bahia também, a gente, graças a Deus, nas turmas tem tido bons entendimentos em relação a isso. É que a fixação da competência ela deve se dar no momento da propositura da ação. Isso é importante, principalmente para as obrigações de trato sucessivo. Esse entendimento veio, na verdade, importado muito do Juizado Especial Federal, que lá você trata de benefícios previdenciários, etc. Então, muita gente, às vezes, ajuizava a ação e, ao longo do processo, o processo demorava tanto, tinham parcelas que se venciam no curso do processo e houve essa discussão. A competência, ela se esvai em relação às parcelas vencidas no curso do processo? Graças a Deus, o entendimento foi que não. A competência ela é fixada, graças a Deus, na propositura da ação. Então, as parcelas vencidas no curso do processo, elas podem ser perfeitamente executadas no âmbito dos juizados especiais. Se não fosse dessa forma, por exemplo, nessas obrigações de trato sucessivo, como planos de saúde, financiamentos, etc., seria muito cômodo para o réu descumprir alguma decisão em tutela provisória, por exemplo, porque ele apenas se sujeitaria à multa e o autor já teria renunciado na propositura da ação. Então, a coisa não funciona dessa forma. Eu, por exemplo, lá no escritório, infelizmente, tenho uma execução que está nessa magnitude, uma magnitude muito maior do que 40 salários mínimos, quase o triplo ou quádruplo. Por quê? Porque o juiz não adotou nenhuma providência na execução, na primeira instância na execução. A gente teve que recorrer à turma recursal para que providências fossem adotadas. Então, para efeitos de competência, a propositura da ação é o marco em relação aos 40 salários mínimos ou não. Então, se você teve parcelas vencidas antes da propositura da ação, a gente precisa ter esses 40 salários mínimos. Se superar, você renuncia às vencidas antes do curso do processo e aquelas que se vencerem no curso do processo podem ser executadas perfeitamente. Além dessa questão das obrigações de trato sucessivo, que implicam lá no pedido implícito do artigo 323, a gente tem outras questões que, às vezes, os réus, por exemplo, nas execuções, alegam. Não, 40 salários mínimos são só os 40. Na verdade, esses 40 salários mínimos eles devem ser atualizados na fase de execução, né? Porque imagine, a gente leva uma fase de conhecimento de 2, 3, 4 anos, imagine se os 40 salários mínimos continuassem da mesma forma. Então, a gente tem a atualização dos 40 salários mínimos. Além disso, não se submete aos 40 salários mínimos as parcelas vencidas no curso do processo, que a gente já viu. Além disso, honorários advocatícios, honorários de sucumbência, não se submetem aos 40 salários mínimos. Juros, correção monetária, a famosa multa do artigo 523, parágrafo 1º, aquela multa pelo não pagamento voluntário. Essas verbas todas não se submetem aos 40 salários mínimos. E, além disso, a multa combinatória, multa por descumprimento, ela também não é limitada
pelos 40 salários mínimos. Então, percebam que a gente tem um mundo de informações aqui que podem ajudar na atuação prática. Às vezes eu vejo colegas, por exemplo, que tem uma demanda que na propositura era 40 salários mínimos da época e quando eventualmente vence a demanda totalmente, o réu chega e deposita aquele valor histórico, o sujeito levanta o valor e dá como quitado. E, na verdade, poderia receber muito mais. Então, deve-se observar isso em relação ao tipo específico da demanda. Marcão, deixa eu lhe fazer uma pergunta bomba. Posso fazer uma pergunta bomba? Primeiro, mandar um abraço para todo mundo que está aí comentando e mandando perguntas. E a gente estamos de olho aqui, estamos tentando responder, contextualizar. Aí, provavelmente, ao final, quando sobrar um tempinho, a gente vai escolher uma ou duas perguntas aqui. Mas a pergunta bomba é o seguinte: a incompetência territorial no sistema de juizados, ela pode ser conhecida de ofício? Me explica isso aí, bicho. Rapaz, essa pergunta que um colega fez aí mais cedo, né? E, por incrível que pareça, aqui na Bahia, a gente tem um entendimento de que é possível ser conhecida de ofício, em regra. E a gente tem até um enunciado do FONAGE nesse sentido. O enunciado 89 do FONAGE fala o seguinte: a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis. E, para completar o TJ Bahia aqui, o Colégio de Magistrados fez a recomendação número 04, dizendo o seguinte, foi lá em 2018, nas causas envolvendo lide consumerista, poderá um magistrado reconhecer de ofício a incompetência territorial, quando a ação for proposta fora do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Vejam que a redação dessa recomendação, ela fulmina, literalmente, ela é totalmente contra a lei. A gente chegou a ler aqui um pouco do artigo 4º da Lei 9.099, e a gente percebeu o quê? Que em qualquer hipótese, lá no parágrafo único, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do réu, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, essa questão da incompetência em relação ao foro, a incompetência relativa, esse posicionamento adotado até em sede de FONAGE, que tem âmbito nacional, é totalmente contra a lei, contra o Código de Processo em si, né, que tem uma limitação para reconhecimento de ofício, e contra a própria Lei 9.099. Me parece que o CPC, ele traz primeiro tem uma súmula, né? Salvo engano, a súmula 33 da STJ, que veda expressamente o reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Isso. E a gente tem um segundo problema, porque na ausência de uma regulamentação específica da 9.099, cairíamos na lógica do CPC, e a lógica do CPC é a lógica da impossibilidade, salvo na exceção do artigo 63, parágrafo 3º, que versa naquelas hipóteses de cláusula de eleição de foro abusiva, quando o juiz, até o momento da citação, pode reconhecer de ofício, uma vez citado o réu, fica para a lógica da preliminar de contestação no termo de 337. Então, me parece triplamente contra a lei. Aliás... Por isso que no início eu falei, a gente tem que partir da premissa que o Código de Processo é aplicado supletivamente a 9.099. O Código de Processo Civil ele tem que estar lado a lado. Tem que estar lado a lado. Não é porque, por exemplo, existem enunciados de FONAGE, de outros órgãos que são contrários à lei que a gente deve se calar em relação a isso. Porque o próprio texto da Lei 9.099 é claro nesse sentido. Ele não fala de critério de reconhecimento de ofício, mas ele estabelece os critérios. Essa recomendação que eu li, por exemplo, é contrária à própria lei, que faculta ao autor da ação escolher o foro. Esse reconhecimento de ofício pode ser prejudicial, inclusive, ao próprio autor. É algo que não faz sentido nenhum. O autor pode ter escolhido o demandar no domicílio do réu. É a escolha, a lei possibilita. Mas me deixa eu fazer uma pergunta agora, João. Você já me perguntou no caso, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mande bala aí. Esse finado inciso 2 aí do artigo 3º, ele é finado mesmo ou ele está vivo ainda? Rapaz, aí a parte que trata da competência da Lei 9.099 tem uma coisa curiosa, né? Tem uma clara remessa, um link em relação ao 275, inciso 2,
do Código de Processo Civil de 73. E aí muita gente interpreta que o CPC de 73 foi absolutamente revogado. Isso. E não é verdade. O CPC de 73, ele ainda se mantém ativo com relação a algumas questões muito relevantes. Esse 275, inciso 2, que é referenciado pela Lei 9.099, ele tratava de alguns tipos de ações, como, por exemplo, a ação para cobrar honorário profissional liberal. Isso. E aí, o artigo, se eu não me engano, é o 1063 do Código de Processo Civil, ele estabelece lá na parte das disposições transitórias, lá no final, Isso. ele estabelece aquela parte que que ninguém quer ler, né? Aquela parte final. Aquela parte que ninguém lê. Ele estabelece a chamada ultratividade da lei processual revogada. Isso. Ultratividade da lei processual revogada, ou seja, é aquela hipótese em que uma remessa, um link feito por uma lei a uma outra lei que foi revogada, permanece produzindo efeitos. Isso. Então, a remessa que a Lei 9.099 faz ao CPC de 73 ainda continua produzindo efeitos por expressa disposição do CPC de 2015, enquanto não sobrevier uma lei específica tratando do tema. Então, isso é interessante. Mataram 2752 e não avisaram para ninguém. E o engraçado é que o pessoal que milita muito na prática, às vezes me perguntava, Marco, o que é que aconteceu? O 2752 do CPC de 2015 não tem nada a ver. E, claro, a 9.099 foi editada na época do 73, tem que ir lá no 73. E não teve ninguém que perguntou aí, mas o 2752 é o que autoriza, por exemplo, as ações de cobrança de condomínio, de cobrança de taxas condominiais e seus consectários. Então, é o exemplo, por exemplo, do pessoal que milita no juizado, e diz, 40 salários mínimos, mas se for condomínio, pode até 200 mil, pode penhorar o imóvel. Então, apesar de não ter havido essa correção na Lei 9.099, o 2752 continua vigente. Continua vigente e com um tempero melhor ainda, né? Porque hoje em dia, ao invés de ser ação de cobrança, já vai para a execução das cotas condominiais. Então, exatamente, quando a gente for interpretar o artigo 3º, a gente deve observar esse 2752 ainda do CPC de 73 por conta dessa ideia de ultratividade da lei revogada. É claro que o próprio legislador lá no 1063 fala, quando for editada nova lei, passará a perder a eficácia o 2752 do CPC de 73. Que eu particularmente até desconheço, né? Alguma coisa que seja nesse sentido. Posso estar totalmente desatualizado aqui, mas eu desconheço alguma norma específica que bata nesse 2752, realmente desconheço. Mas as coisas de juizado, elas pultam, né? Essa questão da prova, a gente ainda tem algum tempinho. Se você achar alguma pergunta que a gente possa responder, deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho. Essa questão da produção da prova, complexa ou não complexa, me lembra uma história curiosa de uma vez em que eu estava advogando para uma concessionária, para uma montadora de veículos, e que o pessoal fica dizendo que o juiz não produz prova presencialmente, né? E o juiz, a grande questão era saber se o carro tinha vindo com defeito de fábrica ou não. Isso foi lá em Jacobina. E o juiz, nessa dúvida, nessa guerra de alegações, ele simplesmente pediu para ele mesmo dirigir o carro. Ele pediu a chave do carro, colocou todas as partes dos advogados dentro do carro e demos um passeio por Jacobina, em meio à audiência de instrução, onde ele, inclusive, concluiu, para minha tristeza, pela possibilidade de vício de fábrica, a partir dessa vistoria que ele fez, e tomamos uma condenação muito alta na época. Então, foi uma experiência meio complicada. É bom não brincar com essa coisa da produção de prova de juizado. Sobre essa questão de complexidade, tem um outro tema interessante, que eu lembrei agora. Como a gente falou na premissa básica, né? A complexidade ela não é determinada em lei de forma detalhada. E jurisprudencialmente tem se falado na ideia de que a complexidade está ligada à necessidade de produção de prova complexa ou não. Só que alguns juízes, hoje em dia, principalmente aqui no âmbito de Salvador, não sei em outras cidades, mas alguns juízes hoje em dia
tem reconhecido a sua incompetência na fase de execução, por suposta, nas entrelinhas, seria uma incompetência por complexidade. Com a seguinte decisão, João. Veja o que, é que você acha sobre isso. O sujeito ajuiza um cumprimento de sentença, né? Ele ajuiza um cumprimento de sentença e o juiz faz um ou dois bloqueios via Bacenjude e não logra êxito. O juiz, por não lograr êxito, ao invés de oportunizar outros meios executivos, ele vai sentenciar o processo, dizendo que o juizado é incompetente para poder processar aquela execução e que o autor deveria se valer do juízo ordinário para poder garantir o seu direito. Então, nas entrelinhas, apesar dele não dizer, ele está reconhecendo uma complexidade, entre aspas, da execução ulterior e remetendo o processo à justiça comum. Não remetendo, ele vai expedir uma certidão de dívida e o sujeito que vá se habilite na justiça comum, sendo que ele se limitou a fazer 2 ou 3 bloqueios via Bacenjude. O que é que você acha sobre isso? Rapaz, com todo respeito aos nossos magistrados, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, é o fim dos tempos. Primeiro, porque a lei determina que a execução dos julgados nos juizados deve se dar no próprio juizado. Isso, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1. Exatamente. Então, já seria o fim dos tempos. Mas, para finalizar aqui, porque a gente só tem mais 2 minutinhos, ainda me preocupa uma segunda questão, que é a extinção dos processos em todas as circunstâncias em que seja declarada incompetência. Isso. Todos os processos de juizado, quando há qualquer tipo de incompetência, há extinção, sendo que a determinação da Lei 9.999, a determinação do CPC não é essa. Isso. Então, com todo respeito aos nossos julgadores, mas às vezes eles nos pregam as peças. Essa questão foi interessante. Eu até, numa dessas pesquisas minhas jurisprudenciais, estava vendo um mandado de segurança que o sujeito ajuizou no Tribunal de Justiça, impetrou no Tribunal de Justiça, para discutir justamente isso, que não era caso de extinção, mas sim caso de remessa dos autos, que era uma discussão envolvendo o plano de saúde da MS, que tem uma discussão se é vara de consumidor ou vara do trabalho. Então, esse é um entendimento, por exemplo, que na prática a gente deve combater em relação à incompetência por suposta ausência de outros meios de execução. Os mesmos meios de execução utilizados no procedimento comum ordinário podem ser utilizados no juizado. Não há complexidade, por exemplo, de se fazer um renajude, não há complexidade de se fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, não há nenhum problema do juiz utilizar outros meios de execução, meios atípicos de execução, por exemplo. Concordo plenamente. Desde o CPC de 73, o cumprimento de sentença no juizado foi baseado na lei no CPC. Nunca teve um regramento específico na Lei 9.099 e agora não vai ser diferente. Então, por isso que essa premissa básica que a gente tratou no início da nossa live é o quê? Precisamos olhar com mais carinho na atuação no juizado o Código de Processo Civil. Isso não vai tornar o procedimento mais leve ou mais tortuoso no dia a dia. Ele vai continuar visando os seus meios e as suas finalidades de dar acesso à justiça aos que não têm. Marcão, para finalizar, velho, eu acho que nosso tempo está curto, eu até perdi um pouco do controle aqui, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder perguntas, mas está na nossa pauta, e já fico aqui me convidando para agora no seu Instagram a gente fazer uma segunda live. Vamos fazer. E aí eu vou lhe dar aí 1 minutinho para você fazer suas considerações finais e depois eu vou tentar passar um aviso aí para o pessoal. Pronto. Eu acho que algumas perguntas a gente conseguiu responder aqui ao longo da live. Teve uma colega aí que perguntou em abstrato sobre empréstimos bancários. Como eu falei, deve ser casuístico. Outros empréstimos, se você apresenta cálculo, etc., não tem problema. Então, deve observar cada caso. Eu queria lhe agradecer, João, por essa iniciativa, por esse convite. Se alguém ficou com alguma pergunta não respondida, quiser conversar com a gente aí no Instagram, pelo direct, a gente conversa, não tem problema. E, muito provavelmente, a gente vai marcar outros encontros desse. Da próxima vez, eu lhe convido
para minha casa, entre aspas, né? Agora a gente não pode se ver. Fechado. Beleza, Marcão. Eu que vou lhe agradecer, deixar aqui um grande abraço. Você é meu irmão, sabe disso, todo mundo sabe. Não é segredo para ninguém. Saudade da gente tomar um Fredo lá no Salvador Shopping. A saudade era grande, mas a gente sempre se fala. Deixar meu muito obrigado, acho que foi muito elucidativo. E aproveitar para convidar os amigos que aqui estão presentes. Eu vou ter uma live na segunda-feira com o professor Alessandro Timbó, às 19 horas, no Instagram dele. E também na terça-feira teria uma live com o professor Bruno Marbach, no Instagram do SESC Múltipla Salvador. Então, vou essa participar e fazer pergunta, viu, João? Oi? Vou participar dessas aí e fazer pergunta. Podem participar. Agradeço demais, irmão. Eu também agradeço a todos. Um beijo grande a vocês. Tempo é seu. Abraço grande. Gente, obrigado pela participação. Beijo a todos aí, viu? Tchau, tchau. A live com a Alessandra é sobre direito médico, a live com o Bruno Marbach é sobre direito processual civil e direito processual do trabalho. Beleza? Marcão, um abraço grande, velho. Manda um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau.